Quando a Rússia invadiu em 2022, a Ucrânia não estava preocupada com a vitória, estava apenas focada na sobrevivência. Na época, a ideia de que a Ucrânia venceria uma guerra contra a Rússia parecia absurda. Mas os tempos mudaram. A Ucrânia ficou bem mais forte do que se imaginava. Enquanto a outrora poderosa Rússia se mostrou muito mais incompetente do que o esperado, agora uma vitória ucraniana parece menos um sonho e mais uma probabilidade. Além disso, Kiev tem um plano para vencer esta guerra já em 2026. Plano em duas partes com dois objetivos principais. O primeiro é a sobrevivência. A Ucrânia só pode vencer a guerra participando dela. Ela precisa sobreviver o bastante para orquestrar ofensivas e causar dano que force o Kremlin a ceder. Para isso, deve garantir que consegue resistir aos intensos ataques aéreos da Rússia, com centenas de drones e dezenas de mísseis lançados quase todas as noites. À medida que a produção de drones da Rússia aumenta, esses ataques só vão se intensificar, e a Rússia já é capaz de lançar enxames e salvas que dizem ser 10 vezes maiores do que as dos anos anteriores. Mesmo com suas defesas aéreas extraordinárias, capazes de abater até 80 drones russos de forma consistente, a Ucrânia simplesmente não consegue parar todos eles. Alguns inevitavelmente encontrarão uma forma de atingir seus alvos, que recentemente têm sido principalmente partes cruciais da infraestrutura energética ucraniana. Assim como a Ucrânia atacou a infraestrutura petrolífera russa com drones e mísseis, o Kremlin tentou estratégia similar. Os ataques cortaram aquecimento e energia de muitas casas e indústrias, causando impacto. A Ucrânia perdeu cerca de 60% da capacidade de produzir gás natural, elevando os custos de importação de energia. Empresas privadas de energia também sofrem com ataques russos. Instalações antes atingidas por poucos drones em 2023 e 2024 agora sofrem ataques mais numerosos e danos maiores. Isso demanda mais tempo, dinheiro e recursos para corrigir. Mas a Ucrânia tem vários planos para lidar com isso, como revelou seu presidente, Vladimir Zelensky, em outubro de 2025. Temos o plano A e o plano B. No plano B, caso ocorra, por exemplo, um forte ataque à infraestrutura de gás. Entendemos que temos importações, então sabemos o volume e o custo das importações necessárias. Esse é o plano B. O A ocorre quando confiamos mais na nossa produção. No plano B também sabemos onde achar o dinheiro. Uma grande parte do plano A da Ucrânia gira em torno de sistemas de backup e mecanismos de segurança para manter a energia do país funcionando, mesmo que infraestruturas importantes sejam atacadas. Por exemplo, a DTEK, maior investidor privado de energia da Ucrânia, instalou unidades de fornecimento de energia de emergência em pontos estratégicos do país, incluindo um próximo a Kiev. Cada instalação possui dezenas de cubos de baterias de 8 pés de altura e 25 metros, totalizando 200 megawatts, cerca de metade de um reator nuclear. Se e quando um ataque russo derrubar parte da rede elétrica, instalações como essas podem entrar em operação em questão de milissegundos. Para compensar perdas e manter a rede, a DTEK investe fortemente em energias renováveis. Em 2022, ao perceberem que a Rússia planejava atacar a infraestrutura energética ucraniana, seus dirigentes retomaram a construção de um parque eólico de 520 milhões de euros com 500 megawatts de capacidade, em Odessa, sul da Ucrânia. Apesar de parecer precipitado, a Rússia ainda poderia mudar o alvo e atacar o local com drones e mísseis. Instalações de energia renovável costumam ser bem mais difíceis de destruir que as convencionais. Ter que destruir várias turbinas eólicas espalhadas por grandes áreas, por exemplo, é muito mais desafiador do que atacar uma única usina de carvão, mesmo quando as turbinas são atingidas por drones. Os reparos geralmente não demoram muito, com Alexander Shelichev, diretor executivo de energias renováveis da DTEC, explicando: a energia eólica é naturalmente mais resiliente. Claro, é possível destruir qualquer coisa, mas a energia eólica é mais descentralizada e mais fácil de proteger. Várias novas turbinas já foram construídas e dezenas serão instaladas até 2026. A DTEC planeja construir um parque eólico de 650 megawatts, que junto ao projeto de Odessa, somaria mais de 1 gigawatt, superando metade da meta do governo. Essa melhoria energética é essencial para a Ucrânia seguir desafiando as probabilidades e resistindo à agressão russa.
Em 2021, a capacidade total de geração do país era de 218 gigawatts. Em 2025, esse número caiu para 17 gigawatts por causa da ocupação dos territórios e destruição da infraestrutura. Segundo o ministro da Infraestrutura, Alexei Kuliba, entre 15 e 17 gigawatts são suficientes para garantir o aquecimento e energia do país, mas qualquer valor abaixo disso pode provocar apagões em larga escala. Felizmente, fazendas eólicas e baterias de reserva não são os únicos trunfos de Kiev. A Ucrânia transferiu cerca de 1 gigawatt de sua produção total para pequenas unidades reforçadas, difíceis de serem localizadas e destruídas pelos russos. Além disso, inúmeras lojas, escritórios, escolas e outros estabelecimentos em todo o país adquiriram geradores de reserva para manter as luzes acesas e a energia funcionando, mesmo nos piores cenários. Cerca de 10 mil desses mesmos locais servem como centros de aquecimento durante os meses mais frios do ano. Assim, mesmo sem aquecimento em casa, as pessoas podem ir a um espaço comunitário próximo para se manterem aquecidas com suas famílias. Só o tempo dirá se as ações preventivas e defensivas da Ucrânia serão suficientes para enfrentar o próximo ataque de drones e mísseis russos. Está claro que Kyiv faz tudo para se preparar para qualquer situação. Se a segunda parte do plano funcionar, Kyiv não terá que resistir a esse ataque por muito tempo. A primeira parte do plano de vitória da Ucrânia é defensiva, visando resistir aos ataques e proteger seu povo e infraestrutura, enquanto a segunda é focada no ataque. Porque nenhum país pode vencer uma guerra apenas defendendo seu território, é preciso revidar, e a Ucrânia realmente dominou a arte de revidar. No início da guerra, a Ucrânia não conseguiu fazer muita coisa, sendo forçada a concentrar todos os seus esforços e recursos em se entrincheirar e defender seus territórios da melhor forma possível. Só com o passar do tempo e com a estabilização de muitos trechos da linha de frente, que a Ucrânia encontrou tempo, espaço e oportunidade para lançar contra-operações contra os russos, e elas têm sido devastadoras. Os ataques profundos de drones da Ucrânia deram um golpe devastador após o outro, destruindo armas e sistemas defensivos russos, eliminando enormes estoques de munição e suprimentos. E talvez o mais importante, paralisando a indústria petrolífera, reduzindo a produção e provocando uma crise de combustível sem precedentes. Vendo como essa estratégia funciona bem, a Ucrânia compreensivelmente pretende não apenas continuar com ela, mas também elevá-la a outro nível. Sua indústria de drones segue por novos caminhos, atraindo pessoas de vários setores para contribuir com a causa. Em enormes fábricas e armazéns espalhados por todo o país, inúmeras pessoas estão fazendo a sua parte. Executo tarefas diversas, produzo painéis elétricos, monto componentes de drones e faço verificações de qualidade antes do envio do novo lote. Esta indústria nem existia até pouco tempo. Quando a guerra começou, a Ucrânia não tinha grandes exércitos de drones nem startups militares inovadoras buscando integrar inteligência artificial para ajudar os quadricópteros a escapar das defesas aéreas. Agora, a Ucrânia é a casa dos drones, fabricando milhões de todos os tipos e tamanhos anualmente. Desde drones baratos de isca, projetados apenas para confundir e saturar os sistemas inimigos, até drones marítimos de última geração, equipados com poder de fogo suficiente para derrubar aeronaves inimigas dos céus. Assim como o Magura 7 designers, engenheiros e táticos ucranianos revolucionaram a guerra com drones, trazendo sucessivas inovações e formas extraordinárias de operar um exército crescente de veículos aéreos não tripulados. Muitos são usados nas linhas de frente para impedir avanços russos. Eles precisam avançar para algum tipo de vitória, mesmo nos territórios disputados que achavam fáceis de conquistar. Drones adicionais atacaram e destruíram navios russos na costa do Mar Negro. Mas, sem dúvida, os drones mais importantes de todos são aqueles que a Ucrânia envia além de suas fronteiras internacionais e profundamente no território russo. Atacando de tudo, desde bases militares e aeródromos até refinarias de petróleo e oleodutos, muitos na Ucrânia sentem que essa é a chave para a vitória, a melhor e mais inteligente estratégia, talvez até a única estratégia viável para vencer a guerra de uma vez por todas. E isso mostra o quanto esse conflito é dinâmico e diferente quando comparado a tantos outros que vieram antes dele. Muitas guerras convencionais giram em torno das linhas de frente. É lá que quase todos os combates acontecem.
É onde territórios são perdidos e conquistados, vitórias são celebradas e derrotas lamentadas. É onde ocorrem avanços e se formam incursões, onde fortalezas são solidificadas ou destruídas, e o ímpeto muda de um lado para o outro. Esse não é o caso na Ucrânia. Nesta guerra, as linhas de frente rapidamente se transformaram em um impasse, no qual ambos os lados têm lutado repetidamente para conquistar avanços significativos. E as estatísticas comprovam. A Rússia tomou menos de 1% do território ucraniano desde o fim de 2022. As tropas russas avançam lentamente, e até mesmo a conquista completa dos 4 territórios originais almejados por Vladimir Putin, Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, pode levar vários anos. Enquanto, segundo algumas estimativas, levaria décadas ou até séculos para a Rússia tomar toda a Ucrânia no ritmo em que está avançando atualmente. Embora as linhas de frente sejam importantes, não decidirão este conflito, pois a guerra não será vencida ou perdida nelas. Em vez disso, o conflito quase inevitavelmente vai se resumir a qual lado consegue sustentar a guerra por mais tempo. Isso, por sua vez, vai depender de quanta pressão econômica e política se acumular em ambos os lados. Cabe à Ucrânia garantir que cause o máximo de problemas à Rússia, o mais rápido possível, para aumentar esses níveis de pressão e arrastar Putin para a mesa de negociações de uma vez por todas. Para conseguir isso, a Ucrânia simplesmente precisa continuar fazendo o que já fez. Ao longo de 2025, encontrar e identificar os ativos mais importantes e valiosos nas regiões russas, e ou danificá-los, ou eliminá-los completamente do mapa. Com drones e mísseis cada vez mais poderosos, muitas empresas do setor de defesa ucraniano estão trabalhando com esse objetivo em mente. Firepoint, por exemplo, é uma empresa ucraniana especializada em armamentos de longo alcance, como drones capazes de percorrer distâncias extraordinárias de cerca de 1.400 quilômetros ou 870 milhas e permanecer no ar por até 7 horas antes de atingir seus alvos. Esse é o tipo de armamento que a Ucrânia precisa não apenas para atacar aeródromos e refinarias em territórios ocupados e regiões russas mais próximas de suas fronteiras, como Bryansk e Kursk, mas também para atacar muito mais longe, no interior da Rússia, em suas regiões centrais e até mesmo em seus territórios do extremo leste. Firepoint também ganhou grande destaque em 2025 quando revelou uma das adições mais poderosas ao arsenal ucraniano, o míssil de cruzeiro Flamingo, capaz de atingir alvos a cerca de 1.860 milhas ou 3.000 quilômetros de distância. Os mísseis Flamingo ampliam os alvos russos acessíveis, oferecendo aos comandantes de Kiev novas opções. A Firepoint também está trabalhando em mísseis balísticos do tipo capaz de viajar em velocidades hipersônicas para facilmente escapar das defesas aéreas inimigas e atingir alvos, antes que os russos possam pensar em formular uma resposta. Muitas outras empresas também trabalham dia e noite para criar drones de maior alcance, mísseis mais rápidos e sistemas que ampliam as capacidades ofensivas da Ucrânia de forma ousada e inovadora. Devido à nova tecnologia e às crescentes capacidades, os ataques na Rússia aumentam continuamente a cada mês. A gravidade desses ataques aumentou, com armas mais potentes usadas não só para causar danos menores a fábricas e oleodutos russos. Pode levar semanas para consertar, mas o objetivo é causar destruição total e carnificina. Um oficial revelou à revista The Atlantic que as unidades de drones de longo alcance da Ucrânia realizam dezenas de ataques noturnos à Rússia. Naturalmente, nem todos eles são bem-sucedidos, mas muitos são, e os efeitos coletivos estão sendo vistos e sentidos em toda a vasta extensão da Rússia. Isso levou tempo para acontecer. Após os primeiros ataques de drones ucranianos a refinarias de petróleo e instalações de armazenamento de combustível, por exemplo, não houve nenhum caos econômico imediato para a Rússia se preocupar. Com o acúmulo desses ataques, seus efeitos se ampliaram e multiplicaram, resultando na mencionada crise de combustível. Além disso, frequentemente há reportagens e postagens no Telegram de autoridades ucranianas da Diretoria Principal de Inteligência compartilhando detalhes dos ataques mais recentes. Isso não ocorre com todos. As forças ucranianas sabem quando divulgar ou reter informações. Eles raramente admitem atacar alvos na Rússia ou divulgam relatórios detalhados de todos os ataques. Muitos também ocorrem em locais remotos e obscuros, longe dos centros urbanos e das populações civis, sem ninguém por perto para levantar seus celulares e filmar os incêndios e explosões para compartilhar na internet.
As autoridades russas também se esforçam muito para ocultar esses ataques e minimizar quaisquer relatos de danos ou destruição, tanto do próprio povo quanto do resto do mundo. Mas não é porque não ouvimos falar desses ataques que eles não estão acontecendo. As forças armadas da Ucrânia monitoram cada alvo, avaliam danos de ataques e tiram lições para futuras operações. Eles buscam constantemente aumentar a letalidade de seus ataques aéreos e aproveitar ao máximo cada recurso. Ao contrário da Rússia, que nunca parece aprender com seus erros e, em vez disso, insiste nas mesmas táticas desgastadas repetidas vezes, sofrendo perdas catastróficas nesse processo. Esta é uma das formas como a Ucrânia ganha vantagem no conflito. Enquanto a Rússia desperdiça seus recursos e teimosamente repete os erros do passado, a Ucrânia nunca se contenta com nada menos do que o melhor. Seus comandantes e agentes de inteligência ajustam estratégias e buscam novos alvos de alta prioridade, como aeroportos, fábricas de armas e depósitos. E mais, para atingir o Kremlin onde mais dói, a economia. Como explicou um oficial ucraniano à Atlantic, a Rússia pode suportar níveis extremamente altos de baixas e perdas de vidas humanas. Eles não se importam com a vida das pessoas, porém, perder dinheiro é doloroso para eles. Então, naturalmente, precisamos reduzir a quantidade de dinheiro disponível para eles. É realmente simples assim. Se a Ucrânia conseguir atingir peças suficientes de infraestrutura valiosa da Rússia, o custo deve eventualmente sair do controle do Kremlin. É por isso que a indústria do petróleo se tornou um alvo tão popular para os drones ucranianos. Por isso, as forças da Ucrânia também tentam eliminar defesas aéreas inimigas, como radares e sistemas de mísseis. Assim, os drones têm acesso ainda mais fácil e caminhos claros e sem interrupções até seus alvos. É uma estratégia que já está funcionando e a lista de alvos aumenta a cada dia. Entre agosto e outubro de 2025, 16 refinarias russas foram atingidas por drones. Isso abrange instalações em diversas cidades e regiões, como Samara, Volgogrado, Sochi e Rezan. Estações de bombeamento, oleodutos e terminais de petróleo foram destruídos, levando as exportações russas de petróleo aos menores níveis históricos. Russos e empresas enfrentam falta crescente de combustível, e o Kremlin já está correndo para resolver a situação, proibindo a exportação de produtos petrolíferos refinados, enquanto postos de gasolina de leste a oeste são obrigados a fechar as portas. Agora, imagine como a situação pode piorar se drones e mísseis ucranianos mais potentes atacarem ainda mais refinarias e outras infraestruturas na Rússia. Quando até locais a centenas de quilômetros não forem mais seguros e os danos forem ainda maiores, piorando para a Rússia e melhorando para a Ucrânia, muitos aliados europeus apoiam essa estratégia. A Alemanha prometeu mais de 10 bilhões em apoio à Ucrânia, com grande parte desse dinheiro sendo usada para a fabricação de drones. A Suécia também prometeu 74 bilhões. O projeto Aliança de Drones de 7 bilhões da União Europeia também beneficiará a Ucrânia, com mais drones e sistemas de defesa sendo projetados e implantados na fronteira leste da Europa. A Ucrânia e a Europa também estão unindo forças para atacar a chamada Frota Sombra da Rússia, formada por petroleiros que ignoram sanções e burlam regras, levando petróleo ilícito para vários países. Suécia, Alemanha e Dinamarca anunciaram planos para monitorar e verificar mais rigorosamente a identidade desses navios e sancionar os que violarem a lei. Isso também prejudicará a indústria petrolífera e a economia russa, tornando os ataques de Kiev à infraestrutura inimiga ainda mais devastadores. Como Zelensky observa, as sanções mais eficazes e rápidas são os incêndios em refinarias, terminais e depósitos de petróleo da Rússia, além do fortalecimento de defesas internas e intensificação de ataques no país. A Ucrânia está tomando todas as decisões corretas não apenas para tirar o ímpeto do inimigo, mas para dar grandes passos rumo à conquista de algo que teria parecido impossível há apenas alguns anos. Vitória agora. Assista ao vídeo para saber mais sobre os recentes sucessos da Ucrânia e como os drones de Kiev agora atacam subestações e redes elétricas, interrompendo a energia das indústrias do Kremlin. Ou, para ter uma ideia ainda mais clara de como a situação russa está se tornando crítica, confira este vídeo que mostra como um funcionário do Kremlin destacou recentemente 5 possíveis crises que seu país pode enfrentar nos próximos meses, incluindo o risco real de agitação política generalizada e até mesmo de uma guerra civil.
Por fim, inscreva-se no canal para receber notícias militares e análises dos campos de batalha da guerra Rússia-Ucrânia e outros conflitos mundiais.